O Ciência Sul está começando agora. O brasileiro vive um momento positivo para o consumo. O aumento do consumo da classe C é a prova de que mais pessoas estão comprando. Mas muita gente passa longe do consumo consciente. Para esses, comprar é uma compulsão. Nós vamos falar desse lado negativo do consumo com a psicóloga Monique Brandão. Ela trata pessoas que compram sem controle. Ela vai explicar os sintomas desse problema e como é feito o tratamento. A advogada do PROCON do Rio de Janeiro, Kelly Lopes, vive o dia a dia das reclamações dos consumidores. A Kelly vai falar dos serviços campeões de reclamações, quais as principais falhas dessas empresas e qual o caminho para fazer valer os seus direitos, inclusive para quem precisa renegociar dívidas. O cirurgião plástico Pedro Bijos está lançando o livro Portugal com Gosto, com várias dicas sobre os melhores hotéis, restaurantes, monumentos e cidades para quem pretende visitar Portugal. O maestro compositor Tim Rescala fala do universo musical e mostra para as crianças como funciona uma orquestra sinfônica. Esse é o tema do espetáculo Brincando de Orquestra, que terá uma única apresentação na semana que vem no Rio. Uma apresentação que será gravada para ser distribuída de graça em escolas públicas. E temos a presença luxuosa de Áurea Martins. A Áurea está lançando seu primeiro DVD, Iluminantes. O DVD tem a apresentação de Fernanda Montenegro, participação de Chico Buarque, e o repertório traz canções de Hermínio Belo de Carvalho, Lupicínio Rodrigues, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu começo conversando com a Monique Brandão de Freitas. A Monique é psicóloga e vai falar com a gente sobre o consumo compulsivo. Quando é que uma pessoa pode ser considerada uma compradora compulsiva? Boa tarde, prazer estar com vocês. Que bom, muito obrigado. Existe um limiar, né, entre o que é um consumo normal e o excesso. O comprador compulsivo, normalmente, ele tem um impulso interno, um imenso prazer em adquirir o objeto e não de ter o objeto e possuir o objeto. O barato é comprar. É comprar, né? E funciona na hora da compulsão, do impulso perante uma compra, né? Esse impulso ele vem de encontro com um preenchimento de um vazio, né? Ou sanar a ansiedade naquele momento da compra. Então, a pessoa que ela tem um uniomaníaco, né? Muitas vezes ele vai em busca da compra para preencher o vazio e preencher algo, né, para suprir uma depressão, ansiedade ou até mesmo a ausência de pessoas queridas, né? Ele extrapola, ele compra 3, 4, 5, 10 vezes a mais do que ele ganha, né? Então ele funciona mais pelo impulso, pela emoção do que pela razão. Ele foge à razão no momento, né? Ele fica completamente tomado, como uma pessoa que usa uma cocaína, né? Que vai em busca de um uso imediato, um prazer imediato, e pós a compra ele tem um desconforto muito grande, um arrependimento, uma culpa, uma vergonha muito grande, né? E ele sofre perante a vida dele muito sofrimento, inclusive uma falência moral, principalmente perante a família e o órgão dos consumidores em geral. Se a pessoa for rica, então ela não tem um transtorno? Não, porque existe. Você disse assim, ela compra até mais de 10 vezes o que ela pode pagar. Isso. Então, se ela for uma pessoa rica, vai ser mais complicado tratar. Ela compra mais. Né? Porque ela poderá pagar mais. Uma enormidade diante de uma pessoa pobre. Então, eu vou dar um exemplo. Para localizar essa pessoa deve ser mais complexo, isso, né? Mas a pessoa que tem posses, né, muitas vezes, eles compram imensamente. Então, exemplo, numa semana ele pode gastar em termos de 50, 60 mil. Né? Ele começa a adquirir vários objetos e uma repetição desses objetos. E a proporção também é equivalente ao seu, digamos, ao seu mundo financeiro. Exemplo, ele pode ter 120 Tupperware, uma pessoa mais simples, como ele pode estocar 250 pares de sapatos, até semelhantes, com cores diferentes. E ele pode também adquirir 190 vidros de esmaltes, né? Imenso, né? Quer dizer, aquele prazer ele precisa reter muito daquele objeto que gera prazer a ele.
Existem algumas fases também, né? Que são 5 fases que o compulsivo passa, né? Inclusive, existem estudos das dependências químicas, inclusive o Dr. Pablo Roing, um psiquiatra, né, da Greenwood, ele fez um estudo fantástico há 30 anos atrás, que seria a espiral das dependências. E ali você percebe que o compulsivo ele passa pela fase 1 ao 5, que é a falência total. Ele passa, por exemplo, o dependente químico na fase 1, ele usa a droga como usuário e o compulsivo ele compra normalmente. Na fase 2 ele abusa, na 3 instala-se a dependência e a compulsão, na 4 ele perde a crítica, ele perde totalmente a razão, no 5º é a falência. Da dependência química é a falência física, social e moral. E na oniomania, que é a compulsão por compra, vem a falência financeira e familiar. Como é que chama mesmo? Oniomania. Oneomania. É uma palavra grega que significa oneo, comprar, grego, mania, mania de comprar, oniomania. Isso independe, quer dizer, independe do objeto? Independe. Tipo assim, você falou em tapeware, esmalte e sapatos de grife. Isso. Por exemplo, né? Que daria várias dimensões, várias classes sociais. Isso. Né? Porque isso, como é que a pessoa descobre? Quer dizer, se a pessoa, por exemplo, mora sozinha, ela vai virar uma pessoa soterrada por Normalmente, sapatos ou tapeware ou esmalte, seja lá o que for, né? Normalmente, a pessoa começa a sofrer pelos prejuízos. Então, principalmente aos órgãos consumidores. Ela começa a pedir emprestado, ela ultrapassa o salário, depois ela pede empréstimos que ela não consegue cumprir, né? E ela fica extremamente mal, psicologicamente mal, quando ela deixa de fazer uma compra, quando ela é impedida de comprar algo, né? Então, ela passa com uma abstinência de uma droga, né? Ela não consegue. Então, se a família segura contém de uma forma, tirando cartões de crédito, talões de cheques, quando ela é impedida de fazer a compra e de realizar essa compra, ela fica mal. Ela entra passa em depressão, sudorese, uma irritabilidade profunda, muito grande, né? Essa é uma sintomatologia característica da oniomania, que difere por exemplo, de um comprador, de um abusador na compra, digamos assim. Até um né? comprador voraz, mas que compra uma coisa de cada tipo, né? Isso. Um tapeware, um esmalte, um sapato, uma bolsa Isso, diferente. E que consegue, até colecionadores, né? Agora, o diagnóstico precisa ser muito minucioso, né? Porque existem comorbidades na psiquiatria que pode confundir-se com oniomania. Exemplo, o transtorno de humor bipolar, né, na fase maníaca, o indivíduo ele pode passar a consumir mais, tanto quanto um oniomaníaco, e não ser. E um paciente, por exemplo, ansioso, também pode ser um paciente que pode aumentar o nível da compra. Então, o diagnóstico precisa ser muito minucioso, tanto com psicólogo quanto psiquiátrico. Nós fazemos um estudo do caso, né? É uma avaliação bem minuciosa para que a gente possa diagnosticar o paciente como oniomania. Então, são várias consultas, digamos assim, né? É uma entrevista. Com psicólogo, é uma com entrevista psiquiatra. minuciosa com o psicólogo e uma entrevista minuciosa com o psiquiatra. E aí, digamos, começamos o tratamento. Não tem um remédio, né? Você não vai comprar. Toma essa pílula aqui que você não compra. Não tem. O que acontece na maioria das vezes é o seguinte. O paciente ele tem características, né, como depressão, como ansiedade. Então, muitas vezes, a psiquiatria ela entra com um exemplo. Né? Existem casos que têm uma comorbidade associada. Se é um paciente que tem uma ansiedade, uma pessoa depressiva, ele vai fazer uso de alguma medicação. Exemplo, não são todos os casos, um antidepressivo, um ansiolítico, dependendo do caso. Né? E junto na retaguarda terapêutica, que seria uma terapia individual, seria uma prevenção de recaída, principalmente a recaída ela acontece muito. Deve dar mais depressão ainda. Sim. Porque na hora que a pessoa descobre, recaí, né? Recaiu, né? E a recaída, Voltei. Principalmente, são nas promoções, né? As promoções Deve ser um inferno na vida de uma pessoa assim, né? As promoções, porque as pessoas, elas passam a fazer atos mirabolantes, né? Tem pacientes, por exemplo, que chega
a comprar tanto, esconde. A maioria, assim, o perfil, ele esconde essas compras, ele negocia com ele mesmo. É um paciente que ele conta história para ele, para justificar por que ele está comprando, né? E essa compra chega a ser tão exagerada, né, que já teve um caso, muitos anos atrás, que a pessoa comprava e escondia da família numa lata de um lixo próximo ao reciclado no fundo da casa. A família, durante a noite, já foi arrumar o escritório, né? Nesse momento, juntou o saco de lixo, amarrou e jogou a compra fora, sem saber, porque ela guardava lá junto do lixo, porque de manhã, quando o marido saía para trabalhar, ela recolhia os objetos comprados. Nesse dia, ela pediu ajuda, né? Ela percebeu que ela estava realmente extrapolando aquilo que ela deveria fazer. Esse é um ato mirabolante, né? Como outros, né? Sabe que tem a mãe de um amigo meu, que quando ela morreu, ele descobriu que ela tinha mais de 12 liquidificadores. Tinha alguns na caixa. Na época, ela já tinha morrido, não tinha muito o que fazer, né? Foi distribuir os liquidificadores. Mas é mais ou menos isso, né? Você ela se encanta por uma coisa. Ela tem duplicidade, quer dizer, é mais de 3, porque assim, 4. ter 2, tudo bem, pode quebrar, sei lá, você tem mania de sopa, não sei. Né? Você tem uma justificativa que é razoável, né? Sim. Que a pessoa fala assim, fulano é maluco, tem 2 liquidificadores, ponto. Começar a comprar o terceiro já é um sinal de alerta. 3, 4 com cores diferentes, né? Já é um sinal de alerta. Uma pessoa comprar 190 vidros de esmalte, para quê? Né? Quer dizer, que você percebe que ela já vai perdendo a crítica. É porque né? mulher tem mania de ter bolsa e sapato, né? Isso. Você sabe disso. Isso. Então, tem, assim, umas loucas, eu também conheço uma amiga minha que não tem nada de louca, assim, aparentemente, não sei se ela se trataria, mas ela tem tudo catalogado, e ela tem vários. Tem uma parte do closet, é lindo, assim, porque tem a foto, então ela fala assim, hoje eu vou sair com sapato de onça, ela pega aquela caixa e tal. Mas isso é uma mania, não é uma mania. Uma compradora compulsiva. É, porque a compradora compulsiva, ela vive em função da compra, né? E ela acaba tendo prejuízos emocionais, muito prejuízos emocionais em função da compra e financeiros. Se uma pessoa é uma colecionadora, mas não interfere na vida social e na vida particular dela, ela pode ser uma colecionadora e um objeto só. E geralmente o compulsivo, por compras ou neomania, ele tem vários, né? E a pessoa que tem uma coleção de pinguim. Não, ela tem uma coleção ela de tem uma pinguim, coleção, né? Não é de diferente. Pinguim, de baleia, de elefante. Isso, é diferente o colecionador, né, do compulsivo, né? E normalmente a trajetória do compulsivo, ele faz o seguinte, ele busca um objeto, um prazer imediato para preencher o vazio. Consequentemente, ele tem perdas. E, em função das perdas, ele tem danos emocionais, que seria a vergonha, a raiva, a culpa. Depois ele vai fazendo a espiral, né? Ele tem a espiral, ele volta a preencher novamente com a compra. Ele deve se perdoar depois também. Isso, e ele vai fazendo a compra, depois ele vai negociando consigo mesmo uma próxima compra, depois ele deprime novamente, então ele vai entrando na espiral. E é essa espiral que são aquelas 5 fases que eu disse há pouco. Eu queria perguntar uma coisa. Não existe a pessoa que é o comprador compulsivo que não admite que seja? A maioria é muito difícil, né? Porque essa admissão é uma pergunta interessante, essa sua, porque ajuda muito no diagnóstico. Porque como é semelhante a dependências, outras dependências como a droga, o primeiro passo é a negação, né? A pessoa nega, ela não admite, nega a si mesmo. Né? O primeiro é a negação. Depois ele passa por uma segunda fase, que é projetar. É o outro que está errado, é o outro que está, por exemplo, pegando, entre aspas, do pé. Né? E depois ele passa a deprimir com as consequências. Né? A hora que ele está na falência mesmo, na fase, digamos, 3, ele admite que ele tem algo errado. Agora, quando progride e não trata, fica complicado. Porque aí ele passa pela fase acrítica, e é muito mais difícil. E vem a falência. Comprar é sempre um problema, né? Ou porque você fica inadimplente, ou porque você desperdiça quando você compra errado nas compras do dia a dia, dos alimentos perecíveis, por exemplo. Agora, existe, e tem compulsivo de compra de alimentos? Tem, comedores compulsivos.
Não, comedores, mas Isso. compradores compulsivos de alimento também. Tem, pode ser. E a Por pessoa exemplo, compra o quê? Açúcar, Ele vai ao atum? supermercado, por exemplo, e tem a necessidade de ter, né, de possuir. Então, ele compra, por exemplo, sabão em pó. Então, ele compra, por exemplo, 6 caixas, que não são perecíveis. Tem que ter necessidade de abrir o armário na despensa e olhar e enxergar que tem as 6 caixas, né? Por exemplo, latas, enlatados, embutidos, aquilo que não estraga, ele tem mania de reter, né? Porque uma dinâmica seria o seguinte, os valores passam a ser distorcidos do comprador, né? Em vez da pessoa falar, eu sou para ter, o valor passa a ser ao contrário, eu tenho que ter para ser. Né? É um dos pontos que a gente começa a tratar é esse. Né? O senhor precisa ser. Vou falar um pouquinho de consumo daqueles Sim. que a gente tem que passar o dia reclamando. Sim. Sabe, da conta da TV a cabo, do telefone celular, da falta de luz, aquela coisa que tudo a gente usa. Eu volto aí daqui a pouquinho, tá? Sim. Tudo a gente usa, né? Eu uso o Twitter. Eu fui pegando esse fim de semana nos jornais. Eu acho que eu sou compulsiva com jornais. Acabei de me diagnosticar. Porque eu só consigo jogar jornal fora uma vez por semana, assim, fora lixo, entendeu? Eu vou lendo, mas nunca leio todo. Fico arrasada. Sabe, aquele artigo do Nelson Mota. Fala, meu Deus, não li o dessa semana, entendeu? Aí você é jornalista? Não, médico, né? Ninguém aqui é jornalista para entender isso. Todo jornalista é assim, quase. Aí chega no fim de semana, eu jogo tudo fora. Mas quando eu jogo fora, esse fim de semana, como eu sabia que hoje era o consumo, eu fiquei pegando, olha só que loucura. Cresce queixa contra sites de compra coletiva. Passageiros usam Twitter para exigir providências. São ouvidorias, mas se fazem de surdas. Tem dezenas de matérias. Jornais têm milhares de matérias. A reclamação do consumidor é quer dizer, sinal de que a gente melhorou, né? Com certeza. Desde o Código de Defesa do Consumidor para hoje em dia. Desde né? a criação do Código, esses últimos anos, existe uma modificação, tanto no consumidor quanto no fornecedor, que ela é significativa. Mas como a gente reclama e como passam a gente para trás nessa coisa do consumo, né? Ainda continua, né? Impressionante. As lesões continuam sendo ainda Essa repetitivas. matéria aqui, uma pesquisa em que as empresas com elevado índice de reclamações é do jornal do Globo. Se fazem de surdos, quer dizer, você liga, você telefona, você manda e-mail, você fale conosco, você usa não sei todos o quê. os artifícios. Não é? E ninguém fala com você. Agora tem uma coisa moderna, nova, quando você coloca no Twitter, ou coloca mais no Twitter que no Facebook, eles se acordam, ficam logo, né? Logo alguém te dá uma resposta, ainda que não seja a resposta que você deseja ouvir. Gostaria de ouvir. Nós ficamos melhores, ou ficamos mais atentos à reclamação. Mas ainda reclamamos e não temos resposta. E tem sempre as mesmas pessoas, né? As mesmas coisas. Telefonia, companhia de televisão a cabo. Não é sempre a mesma coisa? Instituições financeiras, é sempre de todos os tipos, o varejo. E agora, como você viu na reportagem, a internet, a compra coletiva, a compra pela internet, tem sido muito reclamado também. O que ganha, assim, o campeão de audiência do Procon? Ainda é a telefonia? Olha, o varejo, ele surpreendeu. O varejo subiu muito, foi campeão de reclamação, realmente, nacionalmente. Eu acho que esse consumo compulsivo, né, que você estava falando ainda há pouco, e também a facilidade do crédito, a modificação do padrão econômico do brasileiro, isso levou uma quantidade de pessoas muito grande a consumir. E isso tem um resultado final. Tanto aumenta no sentido de que você compra mais do que você pode pagar, quanto as empresas não têm condição de entregar, não têm qualidade no produto que fabricam. Então, hoje a gente tem um varejo que não entrega o produto trocado, entrega o produto já com defeito, já chega na casa do consumidor quebrado. E isso surpreendeu, porque antigamente, quando a gente fazia a compra, eu estou no Procon há 9 anos, então a gente não via assim. É claro que existe a reclamação da não entrega do móvel, do eletrodoméstico, mas não como isso é hoje. Hoje você está nos balcões do Procon, principalmente nas grandes temporadas, né, nos grandes eventos, final do ano, início do ano, que são as compras para você montar a casa, preparar a casa para o Natal, ou aqueles que não conseguiram preparar por conta de que a mercadoria não foi entregue.
E os grandes dias, né, o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, isso incentiva o consumo de todas as formas. E com isso, o varejo recebeu uma quantidade de pedidos muito grande e não tem condição de entregar. As grandes lojas, elas não conseguem cumprir com a entrega. E as pessoas reclamam de eu receber 5 pessoas por dia, 10 pessoas no final do ano por dia no atendimento. E isso não é no foco assim, isso acontece, está acontecendo no Rio de Janeiro. Não, isso está acontecendo a nível de Brasil. Os PROCONs estão voltados às negociações com as grandes lojas, porque as reclamações são as mesmas. São os 3 maiores problemas a nível de varejo. Não entrega de produto, produto entregue com defeito ou não montagem de produto. Isso é cotidiano. E essas grandes empresas de telefonia, por exemplo, o governo tomou uma atitude forte, né? Severa quanto a telefonia. Mas já voltou a vender, elas já voltaram a operar, não é? Isso. Elas melhoraram? Levaram um susto? Levaram um Porque grande às vezes um susto, né, ajuda. Levaram um susto, sim, e o comportamento da telefonia, pelo menos o que chegou, né, aos PROCONs, foi a procura dos representantes pelo PROCON para fazer um levantamento de todos os dados, no que eles estão pecando com o consumidor, qual a postura para modificar. Eles têm vindo muito até a gente procurar justamente a forma de modificar e se comprometem com os PROCONs a cumprirem metas, a melhorarem o serviço, porque o serviço tem muitas falhas ainda, né? O celular não pega em determinadas regiões, em determinados locais. Tem pessoas que adquirem o celular para falar em casa e é justamente onde o celular não pega, dentro da casa dele. Mas eles estão tentando aí uma modificação. E as pessoas têm procurado resolver os seus problemas já com as lojas, com os vendedores? O consumidor, ele sempre afirma que foi até a loja, que procurou a gerência da loja. Mas, normalmente, a gente tem o mesmo discurso. Quando é para vender, é tudo ótimo, é todo mundo muito bem tratado. É sempre assim. Na hora que é para você reclamar que houve um defeito, aí você não é mais ouvido, não é tratado com respeito, até chegar para a gente. E às vezes as pessoas são muito gentis nesses saques, no atendimento ao consumidor, né? Eles tratam bem pra caramba, mas não resolvem seu problema. Infelizmente. Eles não são eficazes. Realmente indelicados, mas não são eficazes. Né? Alguns nem sequer têm. Tem shopping de compra aqui, que a gente compra .com, né? Lojatal.com, então, que sequer tem acesso, tem ouvidoria ou sequer você tem acesso a eles para reclamar. Eu acho que hoje em dia a gente tem que se preocupar muito com a compra pela internet, porque a quantidade de sites e de ofertas, tem ofertas milagrosas, né? Tem produtos que são vendidos num valor super inferior ao valor de mercado. Então a gente tem que estar atento a isso. Procurar sites que tenham os cadeados de segurança, procurar sites que tenham as lojas físicas, de preferência lojas que estejam dentro do estado em que você mora, para que caso haja algum problema que essa compra não seja entregue, que é o maior problema, né? A compra não entregue e o dinheiro chega, seja por cheque, ou seja no cartão de crédito, descontado bonitinho, certinho, as faturas todo mês ou os cheques todo mês. Então a gente tem que ter esse cuidado, procurar lojas físicas, aquela loja que realmente existe no teu estado, que você possa se dirigir a ela. Evitar as compras por sites que você desconheça, por ofertas muito vantajosas. Sim, ao consumo. Mas lojas que a gente conhece e que tem sites também pode, porque fica mais barato, né, também. Tem Além de ser algumas, mais mas prático, na compra quando coletiva, você vai comprar um fogão, por exemplo. Na compra coletiva é mais diferente. barato você comprar no site da sua casa, direto no site da loja do que ir à loja. Na loja, mas existem as ofertas dos restaurantes, dos salões, que fazem através de compra coletiva. É uma das queixas que está crescendo mais. Segundo essa matéria da Folha, no primeiro semestre, foram registrados contra esses sites 10% a mais de reclamações do que no ano passado. Só no primeiro semestre, em relação ao ano passado todo.
A evolução, a propaganda em cima disso foi muito grande, né? As vantagens também. Então, a pessoa adquire produto, quando vai tentar usufruir, não consegue. E aí aí vai ao PROCON? Aí vai ao PROCON. E o PROCON sente que o Twitter, que essas coisas estão melhorando? Estão melhorando a ida ao PROCON? O PROCON tem menos gente reclamando no PROCON, propriamente dito, fisicamente, porque o Twitter e o Facebook, eu acho que aí é mais o Twitter. Eu vejo aqui no Rio luz, essas coisas, tirando o metrô, linha 4, que não presta a menor atenção no que você reclama, mas a Light, empresas assim de serviço, SEG e tal, que são as companhias de luz e gás do estado do Rio de Janeiro, capital, né, porque tem a Ampla, que é no estado, já tem Twitter e respondem pelo Twitter. Vocês já reclamaram pelo Twitter? Não, eu não. Não? Não. Não? Não, pois é. Eu reclamo sempre. É, Acho que eu sou reclamona. Não, você está certo. Por isso que eu sei os que respondem e os que não respondem. Mas eu leio lá. Outro dia eu vi uma atriz, que eu não vou falar quem é, porque ela não me autorizou, mas tem aquele negócio de seguir e tal, né? E ela é minha amiga. Eu vi ela reclamando por uma geladeira que a empregada, a babá, comprou. Eu já fiz isso várias vezes no site. Ligando consegui resolver. E ela conseguiu resolver pelo Twitter, porque depois eu vi que ela postou dizendo que a firma tinha entregue a tal geladeira, que não achou o endereço, sabe assim? Não, ainda tem isso, quando o endereço não interessa a eles não encontram. Né? Se for longe, se for num lugar que eles consideram perigoso. Eles não encontram o endereço. Mas vendem. Mas vendem, isso que eu acho engraçado. Não há restrição na hora da venda. Na hora da venda não tem perigo nenhum, o perigo é só na hora de entregar. A análise é só na hora que tem que subir o caminhão. É muita cara de pau, né? O PROCON não percebeu mudança na reclamação, na quantitativa de reclamação com relação à existência de sites de reclamação. O PROCON percebeu uma modificação na consciência do consumidor. Há 9 anos atrás, o quantitativo que eu atendia era muito inferior ao quantitativo que a gente atende hoje. E por mais que a gente esteja se expandindo, hoje existem os municípios, né, com os PROCONs municipais, os PROCONs estaduais, estão sempre lotados. A população hoje reclama mais o seu direito. A população questiona mais e ela quer saber sobre os seus direitos. Diga, Essa Pedro. informação, eu nunca fui ao PROCON. Como é que funciona realmente o PROCON? O consumidor vai lá, reclama, vocês fazem o quê? Ele é uma queixa contra O consumidor comparece a uma das nossas unidades. Lá nós vamos ouvi-los, vamos saber se é realmente uma questão que esteja relacionada ao órgão administrativo, à defesa do consumidor. Nós vamos redigir um documento oficial, esse documento vai ser enviado para a empresa. Esse é o primeiro procedimento, é o primeiro momento. Nós tentamos uma solução antes de levar a uma audiência de conciliação, que aí esses fornecedores já vão estar no que a gente chama de ranking, do Cadastro Nacional de Reclamações. Mas isso mesmo no PROCON? Isso mesmo no PROCON. E tem esse primeiro momento onde ele vai responder por escrito. Ao receber a carta ou ao receber a comunicação, o consumidor, tendo o seu problema resolvido, não precisa voltar ao PROCON. A gente faz a baixa do procedimento. Caso o consumidor não compreenda, às vezes ele não compreende o que foi escrito, ele retorna aos PROCONs, a gente faz todo o esclarecimento daquele documento. Isso tem que ser fisicamente. Isso é fisicamente, por enquanto. Mas um dia será virtual. Um dia, o também. futuro é que a gente será mais consiga chegar rápido, nesse né? Muito mais mundo, eficiente. nessa eficiência. Nosso presidente tem todo esse interesse, né, das reclamações que a gente chama de via web. E, posteriormente a isso, uma vez que a gente analise, que a gente constate que houve realmente a lesão, o consumidor tem todas as razões, não conseguindo obter êxito, o problema não sendo resolvido, a gente passa para a segunda fase, que é uma audiência conciliatória. Essa audiência conciliatória vai ser também no PROCON, com os advogados, aí vai ter um representante da empresa, a gente vai conseguir proporcionar aquilo que o consumidor reclama muito. Eu quero falar com a empresa, né? As pessoas têm necessidade de ver a outra, de olhar nos olhos. Isso é extremamente importante e muito positivo, porque muitas vezes o consumidor não consegue resolver. Ali na audiência conciliatória a gente consegue mudar o quadro e fazer um acordo. E ele sair de lá satisfeito, que é o nosso objetivo. Bom. No caso do site de compra coletiva, tem uma recomendação assim?
No aspecto geral, o que eu falei para você. Primeiro, ver a segurança do site, né, ver todos aqueles critérios de segurança. Procurar saber se aquela empresa que está vendendo, se ela existe dentro do seu estado, se existe uma loja física. Não comprar nada assim, nem promessas de venda muito diferentes do mercado, de lugares desconhecidos. Sempre deixar gravado no seu documento os e-mails que você está passando, salvando as páginas, imprimindo toda a documentação, porque caso seja necessário reclamar, a gente precisa estar documentado direitinho para a segurança do consumidor. Essa matéria da Folha diz que no Rio de Janeiro há uma legislação pioneira que tenta coibir abusos no caso da compra coletiva. No Brasil ainda não tem, no geral, no resto do Brasil. Certo. Existe É reclamação. É real. Existem projetos, né, que tramitam na Alerj com o intuito de dar proteção. Os nossos políticos estão caminhando aí, porque realmente a legislação ela é muito falha ainda. A matéria é muito nova, né? Tomara que eles caminhem rápido. É verdade. Vou pedir um intervalo, a gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Estávamos aqui no intervalo falando do trabalho que dá a reclamar, mas como é importante, né? Primeiro porque você tem o seu dinheiro de volta, no caso de uma compra feita que não foi paga. E segundo porque você acaba ajudando, de modo geral, ao próprio cidadão brasileiro, né? Você reclama em nome dos que não reclamam. E aí cria na empresa, talvez, essa certeza de que lá vem aquele chato cobrar, é melhor eu cumprir, né? Exatamente. Você ajuda o outro. E a gente, viajando, será que fora do Brasil tem esse mesmo problema? Não, nos Estados Unidos você compra uma coisa e pode trocar na mesma hora. E vai de imediato trocar, né? De imediato você troca, porque achou mais barato, né? Como é que será na Europa? Você conhece bem Portugal, pelo visto, né? Bem. Ninguém faz um livro, Portugal com Gosto, em busca das minhas origens, com todas essas informações, hotelaria, restaurante, compras, tudo. Eu não sou escritor, eu sou médico, né? E atuante, né, assim. Mas escrever é uma coisa que eu gosto, viajar também, comer bem também, né? Então, isso para mim é um hobby quase natural. Estar sempre escrevendo alguma coisa sobre gastronomia, alguma coisa desse tipo. Mas, na verdade, a razão do livro mesmo, Portugal, é que eu passei minha vida toda pensando que tinha origem espanhola. E 2 anos atrás, alguém fazendo a árvore genealógica da família escreveu que eu era de Portugal. E de Portugal, de uma pequenina cidade do Alentejo, que é essa aqui, chama Castelo de Vide. Isso aqui, essa foto da capa do livro, na verdade, é o Terreiro dos Bijos, que é de onde veio a família, em 1700 e pouco. Tudo tem uma história dentro do livro. Agora vem cá, Então, por que você passou tanto tempo acreditando que era espanhol? Meu pai, todo mundo dizia que eu era de origem espanhola. E há alguns anos, que alguém na família fez a árvore e descobriu que vieram 3 irmãos que eram originários dessa cidade, Castelo de Vide, vieram para o Brasil. E até há uma dúvida se a origem é judaica ou não também nessa história toda, porque Castelo de Vide é fronteira da Espanha. Isso foi na época da Inquisição também. E os judeus migravam muito para Portugal, mudavam de nome. Curiosamente ou não, do lado do Terreiro do Bicho tem uma primeira sinagoga de Portugal, pequenininha. E interessante que os 3 irmãos migraram para Recife. Então, Recife foi o primeiro ponto de migração de judeu. Nova York foi fundada por judeus que foram de Recife para lá. Então, essa é uma outra coincidência. Mas isso fica difícil de provar a lei judaica porque um parente não muito bem próximo, que foi bispo de Londrina. E você, para ser bispo, tem que provar à Igreja Católica que não tem origem judaica. Mas... É real isso? É real, é tudo real. Eu não sabia isso.
E A pessoa ser bispo, ela prova que ela não tem origem judaica? tem, você para ser bispo da Igreja Católica tem que provar que não tem origem judaica. É? Né? Sabia. Mas eu não sei, isso foi há tantos anos atrás. não sei Mas te você informar. ficou satisfeito ou triste? Minha mulher é judia. Então Não, estou tem- falando em relação a Portugal. Não, alegre, eu adoro Portugal, adoro comer bem. Então, Judeu Portugal- só se você pedir a sua mulher para te ajudar nessa pesquisa. não sei. Mas passar anos acreditando que é espanhol e depois descobrir que é português, é. eu já gostei dessa história. Agora eu quero saber, você ficou feliz? Fiquei, Com essa descoberta. fiquei. Portugal é um país Comeu logo um arroz de maravilhoso. pato e pronto, aliás, resolveu o assunto. eu sou da opinião que o brasileiro, quando viaja, nós agora podemos viajar mais, né? Eu acho que o primeiro país que tem que ir na Europa é Portugal. Portugal é a partida para conhecer o velho mundo, vamos dizer assim, né? Então, mas quem gosta de comer bem, de vinho, então, Portugal tem a facilidade da língua, para quem não fala outro idioma, então é tudo mais fácil. Portugal é um país pequeno, fácil de conhecer, é um povo muito agradável, então tem tudo de bom, né? Uma comida ótima. Tudo lá é bom. Lugares lindos, né? E Portugal coisas incrível. que nos dizem respeito, né? Sim. Monumento dos Descobrimentos, por exemplo, né? Aham. Torre de Belém, a gente fica muito encantado com aquilo. Não, eu sou assim, eu adoro o Rio de Janeiro, eu sou carioca convicto. E nós, gosto de restaurantes, tanto que o meu livro anterior, que chama Paladar Carioca, Você tinha um livro anterior. Tenho, esse aqui. Então, porque você é cirurgião plástico, serve do serviço de cirurgia plástica e microcirurgia do INTO, Instituto Nacional de Ortopedia e Traumatologia. Tem obras publicadas na sua área, Tem 2 livros grandes. né? Microcirurgia reconstrutiva. Se eu falar bobagem, você me corrige, Não, tá? pode estar. E plexo braquial. Plexo é uma subespecialidade da minha especialidade, que hoje é muito comum, do acidente de moto. Né? Hoje, eu diria a você que 95% do acidente de moto com lesão tem lesão do plexo braquial. É E a aqui? paralisia é os nervos que inervam o membro superior. Então, o braço fica paralisado. Ai, Então, que muita gente pensa que não tem tratamento e tem. tem. E o INTO é o maior serviço da América do Sul com relação ao tratamento desse tipo de lesão. O tratamento é gratuito. Então, Do plexo braquial. então é muito importante isso. Vamos fugindo disso, mas. Não, o só outro para dizer também, mas se porque assim, quiser, você eu falou, falo disso. eu tenho sobre outro livro, É. Paladar Carioca, e eu senti uma necessidade de explicar quem é você. assim. Tá bom. Porque as pessoas não sabiam, né, o que estava na minha verdade. ficha. Porque Mas o livro de Portugal é muito bem ilustrado, muito bem acabadinho, né? Aham. Tem os pratos, as delícias É. das fatias paridas, que a gente chama de rabanadas, né? Isso aí. No final tem umas receitas, viu, Nilo? Também? E tem os pratos todos, o tradicional. Agora tem, por exemplo, aqui tem o Terreiro dos Bichos. Deve ser emocionante, né, aqui? Você chegar numa cidade, está lá o seu nome na parede, deve ser bem legal, É né? interessante. E aqui tem a sinagoga que é bem do lado, né? Que a gente tinha mostrado uma foto pequena, mas agora tem uma grande. E você tinha, então, outro livro que é o Paladar Carioca. Na verdade, eu comecei a pesquisar e eu peguei os restaurantes que tinham mais de 40 anos no Rio. Então, eram, na verdade, no Rio, que eu falo Zona Sul e Centro, eu não conheço a Zona Norte. Eu explico isso. Então, eu peguei os restaurantes com mais de 40 anos, fui a todos eles, não falei para nenhum restaurante que eu estava fazendo o livro, fotografei o restaurante, fotografei as comidas do restaurante, e fui a 3 vezes em cada um sempre, para ver se estava errado a minha opinião ou não. E misturei um pouco com a minha vida, de garoto e de ter ido, né, em todos esses restaurantes. Então, ficou como um guia dos tradicionais restaurantes do Rio. É um livro simples, não são restaurantes chiques, restaurantes de Carioca almoço. do Grajaú. Então, Muito bom. passei a minha vida toda. Meu pai era um apaixonado por comida também. Talvez ele que tenha me orientado a gostar de todo tipo de comida, você possa imaginar, eu gosto. Olha que barato. E tem os achados, né?
Quando eu cheguei, vou eu assim, sou mineroca, não sou carioca, mas eu sou mineroca. Eu já sou mais mineira que carioca. Porque pelo tempo, né, que eu estou aqui. Mas esse restaurante me encantou quando eu cheguei ao Rio, a polonesa. Né, que a gente não tem nada parecido em Minas com isso. É muito legal. Cada um, na verdade, tem uma coisa bem típica. Claro, cada um tem um ponto, né, diferente. Você vai por um determinado motivo, você vai a um restaurante. E tá por bairro, que também facilita muito para quem vier fazer turismo, né? Copacabana, aí tem isso, o centro da cidade. Muito legal. Foi aí desenvolvendo, o livro foi nessa base. E você fez por iniciativa sua ou você conseguiu uma editora? Não, minha. Você fez pelo seu próprio prazer, né? Meu prazer. Que interessante que você fez uma pesquisa. Eu não vivo mesmo. de livro. Não, sim, você vive da medicina, provavelmente. Certamente. Sim, mas você se jogou nisso, porque isso aqui não custou barato. É o meu hobby. Cada um tem uma maneira de viver, vamos dizer agora assim. também os médicos dizem que a gente tem que ter hobby para poder passar o estresse. Então a você está coisa certíssimo antes de todo mundo. Eu acho que melhor do que isso, eu diria a você, que a cada dia eu penso mais na minha qualidade de vida. Então eu mudei muita coisa na minha vida em função disso. Olha aqui, ó, uma coisa bem nordestina da cidade, que é o pavilhão de São Cristóvão, que é a parte nordestina, né? O Nordeste no Rio. Mostra as fotos. Aí tem a Urca, tem o Leme. Não, tão legal, muito bom. Ah, tem uma arquitetura também. Olha aqui, quando ele mostra o Flamengo, tem os castelinhos que são lindos. O castelinho, a Julieta de Serpa. Julieta de Serpa, que é um escândalo. Né? Agora inauguraram um restaurante lá em Paris, né? Paris. Acho que é chiquérrimo. Já foi? Já. Já estreou? Olha, e aí, é verdade que é lindo? Mas sempre foi bom. O glaçom anterior era bom. Sempre foi bonito. Tudo simpático, né? Existem os restaurantes que têm mais glamour e outros que são mais simples. Eu gosto dos dois. Então, tem uma para a hora do almoço e para a hora do jantar. Muito bom. É uma pesquisa interessantíssima. Olha o mosteiro. Tem cada coisa incrível mesmo. E tem os pratos, então você pode até se guiar, né? Você vê a foto, foi nesse restaurante que eu vou comer isso. Bacana. Muito bom. E esse aqui você fez isso em Portugal? Aí com lugares turísticos. Aí eu juntei uma coisa com a outra. Não é fruto de uma viagem, fruto de várias. De várias viagens. Mas, aí tem os vinhos da região do Alentejo, do Minho, sou do Douro. Um amante um pouco dos vinhos também, sou da BF, né? Faço parte da BF. Aliás, tem uma confraria também, de sommelier. Né? Sou brasileiro sommelier. Tem uma confraria que eu gosto de comida, então vou aproveitando a minha vida da maneira que eu posso. Claro. Entendeu? E vai produzindo, né? Que você está produzindo, você não está só comendo. Já tenho escrevendo um outro de medicina. Ah, é? Então, e já com outro de gastronomia na cabeça. Olha aqui, o Monumento dos Descobridores, né? Dos Descobrimentos. Eu acho tão bonito. Lisboa é muito interessante, né? Como cidade. Pra gente, brasileiro, também é especial, né? Tem a ponte Vasco da Gama, que é linda. É enorme. Entrada para o Alentejo. Então é muito importante. Muito bom. E aí, o que você recomenda, assim, os vinhos, melhores vinhos portugueses? Quais são, na sua opinião? Eu acho Alentejo, que é Alentejo e Douro. Quer dizer, o Douro foi muito conhecido pelos vinhos do Porto, inicialmente, né? Mas agora fazem excelentes vinhos tintos e brancos também, mas tintos excepcionais, vinhos de guarda. Acho que em qualquer país você vai ter bons vinhos médios, vinhos um pouco piores, mas num todo, Portugal hoje em dia produzem vinhos de excelência, principalmente tintos. E porque não podia deixar de faltar, né? Faculdade. Medicina. Aliás, não podia deixar de ter a foto da Faculdade de Medicina. Ô Pedro, e você tem família lá também? Não, ou você na verdade, foi desbravando, eu assim? fui lá, Castelo de Vides. Quando você foi lá, você já ainda era espanhol? Era espanhol. Na primeira vez. Eu fui lá, mas eu fui a Castelo, fui na prefeitura. Fui na prefeitura para descobrir se tinha algum parente. Realmente não tinha mais, se dissipou, né?
diluído. Mas ficou pelo menos o terreiro dos bijos lá, que é muito interessante. E o livro que você está fazendo sobre medicina é sobre o quê? É sobre cirurgia de mão. Eu sou cirurgião de mão, né? Eu faço cirurgia de mão, em microcirurgia. Então, esse é sobre cirurgia de mão. E esse outro, eu fiquei impressionada com esse, que os motoqueiros, porque motoqueiros se acidentam tanto. Não só motoqueiro, mas também tem lesão do parto. Paralisia pós-parto. É muito comum. Ah, é? Só para você não ter uma ideia, eu atendo um ambulatório muito movimentado. Eu atendo, em média, uns 80 pacientes por semana. Desses pacientes, eu diria que 60% são pacientes com lesão do plexo braquial. E desses 60%, pelo menos uns 6 a 7 doentes semanalmente de primeira vez, com lesão inicial que não foram tratadas. Desses 6, 7, pelo menos 3 crianças com paralisia do braço. E tem umas coisas incríveis. Hoje me contaram, uma médica até me contou, que está com uma lesão, é uma coisa encapsulada, mas eu esqueci, no ombro. Capsulite. Isso. Que é uma coisa incrível. Síndrome do impacto. A gente não sabe. Isso não é minha área, não. A gente não sabe que existem essas áreas, essas coisas, né? A gente se surpreende, né? Uhum. Mão também tem doenças específicas. Tem, muitas. Eu diria que eu vivo de cirurgia de mão. Cirurgia de mão E é essa clínica. coisa do computador piorou? Não tem nada a ver. Que aí é uma lesão de esforço o problema repetitiva diferente. essas lesões repetitivas é pessoal. Então, tem pessoas que têm uma tendência a desenvolver isso, tem pessoas que não têm. Então, pessoas que passam a vida toda no computador e não tem nada. Tem pessoas que um mês de computador e vão ficar com dor na mão, uma tendinite, uma coisa qualquer. É muito difícil o diagnóstico até, porque é muito difícil ser dosador, né? É, muito. Então, fica complicado de você fazer um diagnóstico. Bom, enfim, se você quiser comer bem em Portugal, já começar a preparar suas férias, né? Aí tem lugar de hospedagem também? Não. Não? Então você tem o que você vai comer, o que Eu você fiz vai só beber. no final um roteiro de uma viagem de 2 semanas. Olha, mas vou falar a verdade, as comidas é melhor nem olhar. Né? É bom. Vou mostrar aqui um arroz de polvo. Tem várias receitas desses. As receitas são de amigos e são de restaurantes do Rio, portugueses, que eu gosto. Arrasou. Muito bem, tá lindo, material fotográfico muito bonito. As fotos são todas minhas. Todas por toda Portugal. É. Editora Mauad. Volto aí daqui a pouquinho. Vou fazer um intervalo, vou voltar para conversar com o Tim Rescala e com a Áurea Martins. O Tim Rescala brincando de orquestra. E a Áurea Martins lançando o DVD Illuminantes. Sem censura, um programa da TV Brasil. A Áurea Martins está lançando o primeiro DVD da carreira dela. Uma longa carreira, não é, Áurea? É uma bela carreira. Quantos anos? 50. Eu posso falar a sua idade ou você Claro, prefere pular eu essa tenho maior parte? orgulho. Não. Não? Sabe quantos anos tem a Áurea? 72, querido. Inteiraça, maravilhosa. Acabou de contar aqui que foi até casada com um português. Não confessou ali pro nosso doutor. Mas curtiu muito Portugal? Curti, eu tive lá quando eu ganhei o programa do Flávio. Foi o começo da sua carreira? Foi o começo da carreira. Você ganhou o melhor intérprete? No programa do Flávio foi, no Teatro Municipal. Olha, Áurea, não é qualquer, hein? Tinha a ajuda da Maísa, do Austrégésero, do Ataíde, faziam parte do júri. Tinha aquela que dava só 10. Márcia de Windsor. Márcia de Windsor. Maravilhosa. Foi um júri enorme. Maestro Gaia, Guerra Peixe, Paulo Moura. E eu tirei em primeiro e o Armandinho, que foi da Cor do Som, em segundo. E aí, qual era o prêmio, hein, Áurea? O prêmio foi essa viagem a Portugal. Gravei um long play com o Luiz Essa, com Tamba Trio e poemas de Paulo Mendes Campos. Isso tudo, Leda, me assustou. Porque minha mãe ela era cozinheira na casa de uns portugueses, né? Para ajudar na manutenção minha e do meu irmão.
E depois essas pessoas foram me levar no aeroporto para ir para Portugal. E para mim foi uma vitória, assim, para a família, que eu ajudei muito, né? Foi bárbaro. E o que me fez continuar até hoje na luta com a música é que eu acho que a gente tem obrigação de mostrar, não é, Tim, o melhor da música popular brasileira. Então eu fiz isso, não tive outras oportunidades, fiz na noite. Você sabe disso. Muito bem. Muito bem. Já curti muito e curtirei sempre, enquanto E eu bem puder. acompanhada por músicos bons, que foi Zé Maria, Luiz Zé Carlos Maria Vinhas. Dora. Vinha. Muita gente que tocou comigo, até Toninho Horta no 706 e Luizão, contrabaixo, Hélio Delmiro, Djavan estava nessa época também, começando, Emílio e Alcione. Olha só, era uma noite carioca especial, né? Era uma noite Você especial. tinha em cada bar ou em cada turno de uma boate, só que a gente fala boate hoje, parece que é a batistaca de hoje, não era? Não era. Então imagina, Crooners, Áurea Martins, Djavan, Emílio, Alcione, acho que Joana também andou cantando na noite. Joana andou cantando na noite. Tinha muita gente, Mariana, Leila Rocha, que são cantoras espetaculares, né? Pedrinho Rodrigues, se lembra? Lembro, que maravilha. Agora, isso aí me deu uma alegria, porque eu venho desses músicos até chegar agora a Lapa. Foi quando eu inaugurei o Carioca da Gema, com esses jovens que estão aqui nesse DVD. Os jovens que curtiram, que entenderam o seu canto também, né? Com a ajuda, com o aval do Hermínio Belo de Carvalho e o anterior com o Zé Maria Rocha. Adoro Zé Maria. E nós adoramos ele. Adoro o Emílio, mas a Zé Maria é especial. Zé Maria toca, sei lá, 4 horas sem levantar daquele piano. Não é incrível aquilo? Em vários idiomas e vários estilos. Eu fico impressionadíssima. Então, esse Iluminante você canta sozinho ou você tem participações especiais, Áurea? Tem participação do Chico Buarque, tem a narração da Fernanda Montenegro, tem o Terra Trio, tem o Vidal Assis, que é um compositor jovem que o Hermínio está lançando pela Escola Portátil de Música. Muito bom. E o que você canta, hein? Você canta Hermínio? Canto Hermínio. Olha, a maior parte é do Sueli Costa. A maior parte é do disco de Ponta Cabeça, né, que foi anterior, e um pouco do Até Sangrar. E depois que Jamelão morreu, ficou assim um vácuo. As pessoas cantarem fossa, né? Como eles dizem, fossa, música de dor de cotovelo, e eu gosto. Nossa, Janelas Abertas, Cobras e Lagartos, uau, era o fim, Penúltimo Desejo. Tem de Herbert Viana e Hermínio Belo de Carvalho, passando por Sueli Costa, por Moacir Luz, por Tom e Vinícius, Fauzi e Chico, Francis e Chico. E o primeiro eu abri com o Johnny Alf, né? Ele nem fez música. Fauzi Arap não. Eu joguei o Fauzi aqui nessa parada. O primeiro eu abri com o Até Sangrar foi com o Johnny Alf. Foi a época que ele morreu, que ele foi, né? Ele chegou a... Eu mandei para ele que eu abri com Ilusão à Toa. Olha. Mas eu tenho um leque na minha carreira que eu gosto de cantar samba também. Poxa, eu acho que eu fui iniciada, que eu sou do subúrbio, Você é da no onde? samba, Campo Grande. E você começou a cantar como em programa de calor? Como é que você chegou no Flávio Cavalcante? Foi por intermédio do Anselmo Mazzoni, que eu fazia Maestro. baile no subúrbio. Né? Pianista? O pianista, Anselmo Mazzoni. A música, eu cheguei por intermédio do canto de coral de igreja. Era o canto gregoriano e outros cantos que eu aprendi na escola. Mas eu sempre fui muito tímida. E tinha vergonha de me atirar no meio, né? E fui levando. Antes, eu passei pela Rádio Nacional. Eu tive um curta agora que o Zeca Ferreira fez, né? Um Olha. filme. E foi premiado contando a história da minha vida em 15 minutos, quase 20. E hoje em dia você vai fazer show para lançar o DVD, não vai? Vou fazer o Rival, Teatro Rival, agora amanhã. Amanhã, dia terça, dia 14, 7h30. Espero que as pessoas compareçam para... E o show tem música de todos, do CD Até Sangrar, esse Iluminante, Isso, né? com o roteiro do Hermínio.
Tá tem boa de direção musical do roteirista. Lucas Porto. Tô bem de Tá. Agora, o Lucas Porto é muito importante nesse CD e DVD, que ele fez todos os arranjos e esses músicos aí, né? É um elencão aqui, ó. Miller, vê se você consegue fechar aqui pra mim. Que tem a narração da Fernanda Montenegro. Maravilhosa. Aqui é o Zé Maria. Uhum, Me Fernando, ajuda aqui. Ricardo. Aqui é o Chico Buarque. Uhum. Aqui é Hermínio Belo de Carvalho. O Vidal Assis. E aqui é o Vidal Assis. Vidal Assis é que é o novinho da história, né? Nossa, ele é maravilhoso. É maravilhoso. O Brasil precisa conhecer Vidal. Então, vai conhecer através de você. Vai conhecer através de mim, né? Mas eu acho que valeu a pena eu ficar esse tempo cantando, batalhando, ajudando e sendo ajudada. Porque aí, ó, tem... O Hermínio, como ele fala muito essa palavra, com esse trabalho, agora me deu uma visibilidade maior. É verdade, você merece mesmo. Aqui tem Maninha do Chico Buarque, ele participa da faixa. É isso? Uau! Devia ter trazido o Chico para cantar Maninha aqui. Quem sou eu? Nossa, esses Quem ídolos... somos nós, meu bem? Esses ídolos eu só me aproximei deles porque eu vejo de longe, né? Mas não tenho coragem de... Mas o Hermínio... Mas você pode, né, Áurea? Será? Eu não sei. Pode sim. Vai cantar pra gente, não vai? Claro. Então volto aqui já para te explorar, tá? Tá ótimo, Lida, obrigada. Agora eu vou explorar o Tim, Rescala. Explorar é modo de dizer, né? No bom sentido. É no bom sentido. Brincando de orquestra. O que é brincando de orquestra? É uma orquestra mesmo para criança? É uma peça minha que eu escrevi em 99 e regi pela primeira vez em 2000, e que eu escrevi graças a uma bolsa que não existe mais, que é a Bolsa Vita de Estímulo às Artes, né? E é uma peça de 45 minutos que apresenta o universo da Orquestra Sinfônica para as crianças. Porque o que existe dentro desse repertório, e que é sempre reapresentado, é o Pedro Lobo, de Prokofiev, ou o Guia Prático do Britten, né? Que são obras muito, enfim, de grande envergadura, mas dentro de um determinado contexto europeu, né? Que obviamente sempre se reporta à música europeia, e o que eu tentei fazer, e que acho que consegui, foi fazer uma peça dentro do universo da música brasileira, de concerto, obviamente, e que fosse mais lúdico. Então, a peça é para 4 atores e orquestra sinfônica. Então, a partir dessa peça, eu resolvi fazer um DVD, e que foi agraciado com o FAM, né, que é o Fundo de Amparo à Música da Prefeitura do Rio. Existe o de teatro, existe o de dança. Então, que tornou possível fazer esse DVD com essa peça, em 45 minutos, e a partir desses personagens, que tem um tio que leva a 3 crianças que querem saber o que é uma orquestra sinfônica. Bernardo, João e Isabel. Isso. Então, a história começa quando 3 crianças, numa sexta-feira, recebem da professora a incumbência de fazer uma pesquisa para entregar na segunda-feira sobre uma orquestra sinfônica. Nenhuma das 3 sabe o que é, sabe mais ou menos. Uma delas, não, eu acho que tem a ver com música. Aí um se lembra que tem um tio que é maestro e que trabalha no Teatro Municipal. Aí ele diz, então vamos lá falar com esse teu tio maestro. Chegando lá, eles ficam sabendo que ele não é maestro, coisa nenhuma, que o apelido dele é maestro, mas como ele é um funcionário do teatro, ele efetivamente conhece aquele universo da música sinfônica, e está acontecendo um ensaio de várias peças. Ele então leva essas 3 crianças, acompanha essas 3 crianças no ensaio e vai explicando naipe por naipe, instrumento por instrumento, qual é a função de cada um numa orquestra sinfônica. Então, eu desenvolvi essa peça tentando colocar nesse DVD o que eu pudesse fazer em termos de conteúdo, e principalmente auxiliando o professor de música. Então, além da peça de 45 minutos, tem vários jogos mostrando o que é esse universo da orquestra sinfônica, cada jogo com um determinado aspecto. Então, tem um deles, por exemplo, que a criança tem que localizar, num exemplo dado, onde estão os metais, onde estão as madeiras, onde estão as cordas e a percussão. Em outra, ela tem que escolher, por exemplo, eu dou um tema da Quinta Sinfonia de Beethoven, do primeiro movimento, a criança tem que escolher qual é o correto.
Então, você tem, por exemplo, o tchan, 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 e ela escolhe entre tchan, 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 ou tchan, 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 até entender qual é realmente o original. E tem um desenvolvimento dessa ideia e tem também, o que eu acho que é muito importante, um auxílio ao professor. E aí, no caso do professor de música do município, né? Para ele saber como ele pode usar essa mídia, esse material, tendo a possibilidade de exibi-lo em sala de aula ou não. Né? E ele tem aula de música, né? Não, ele não tem Na aula, ele escola tem uma municipal? orientação, ele tem uma orientação. Não, sim, mas a Escola Municipal do Rio de Janeiro não é do Rio, né? Sim, sim. Tem aula de música? Algumas escolas têm. Porque Agora, de vez em quando cortam, né? Isso, não sei porquê. a gente Eu já não entendo tinha bem. isso, acabou e agora voltou quando com eu a era lei pequena, recém. tinha. Depois eu cresci, não tinha mais. Depois É. só o colégio particular que tinha. Exato. Aula de flauta. Exato. Na Não é? verdade, Umas coisas assim. a lei da volta do ensino da música na escola foi aprovada, foi sancionada pelo presidente Lula ainda, mas e que deveria já estar em vigor, e que é uma coisa que a gente precisa questionar as pessoas, na verdade, encarregadas disso, por que ainda não se está já tá funcionando. assinada e tudo, né? Então, na verdade, o que a gente observa é que aqui, a escola que dá valor a isso já fez sem a necessidade da lei. Da lei, é. E tem escolas, ou tem diretores, enfim, municípios, porque a lei, na verdade, é nacional, né? Que já faz isso há muito tempo, e tem aquelas que só vão fazer se aquilo realmente virar lei. Né? Então, essa Gerar uma lei punição. existe. Exatamente. Né? É triste isso. É Na triste. verdade, né? é assim. Que alguém precisa de uma faca no pescoço para dar aula de música. Exatamente. Né? Então, esse material, ele tenta auxiliar o professor, procura auxiliar o professor, que tem uma carência muito grande de material para dar em sala de aula. Isso. Né? E o município do Rio de Janeiro vai entregar isso para os professores? Isso a gente vai fazer assim, esse projeto, esse DVD, que vai ser um DVD que vai ser gravado agora no dia 24 de agosto. Então não tem, eu já estava olhando né? aqui tudo, não já tem olhei, ainda. falei, não tem cadê ainda. esse DVD que eu não estou vendo? Não tem ainda, pra vai ter mostrar? no final do ano. Ah, tá. Porque a gente vai fazer essa gravação franqueada ao público, numa apresentação às 2h30 da tarde no Teatro Carlos Gomes. Eu vou reger a Orquestra Petrobras Sinfônica, que é parceira nessa produção, e que, com a entrada franca, às 2h30 da tarde. Nós vamos gravar essa apresentação com a presença das crianças das escolas públicas e de quem quiser assistir. Em seguida, vamos fazer uma outra gravação e essa filmagem, que vai ser dirigida pelo Aloysio Didier, então vai fazer parte desse DVD. Né? Que bom. Esse DVD vai ser ofertado para as 1.065 escolas do município e também para os professores, para os 400 e tantos professores do município. E aquelas outras entidades que não sejam do município, mas que sejam, enfim, de outros estados, de outras cidades brasileiras, e que façam trabalhos sociais a partir da música, também vão receber, desde que se cadastrem. Desde né? que acordem. Né? Exatamente. E que realmente comprovem que vão fazer uso desse material. O que é muito legal, porque você está dando mastigado, né? É só engolir. Exatamente. Não é? Que nem a gente fala para a criança, né? Inicialmente mastigado. Está mastigado, é só para engolir. Mas não é, está mastigado, você está mostrando a orquestra, está ensinando isso, está dando exercício. Porque eu acho que também falta material didático, né? Não basta a gente... o DVD ele vem acompanhado de exercícios que eu, no caso, estou ministrando, de como o professor pode trabalhar em sala de aula se ele não tiver como mostrar o DVD. Ou seja, como passar aquele conteúdo sem ter o DVD. Se puder mostrar, melhor excelente. Ainda, né? Claro. E que para trabalho lindo para prevenção. Né? Nós estamos falando de prevenção de substâncias psicoativas, de drogas, de outras compulsões. Trabalho maravilhoso, é um preventivo. É verdade. É um preventivo. Música ajuda muito, né? Preventivo. A gente tem visto isso, né, inclusive. É. Que a música tem ajudado. Sim. Você vê nas ONGs, nessa coisa toda. Né? Atualmente, agora, por conta da proximidade do Criança Esperança, aí eu vejo de vez em quando na televisão, mostrando, né, umas crianças tendo aula de música. Como elas respondem bem, né? Porque a música é universal, né? Todo no mundo caso do responde Brasil, bem, né? a Responde gente bem. tem exemplos, assim, várias entidades que foram criadas com essa finalidade. Tem trabalhos muito bem feitos em Volta Redonda, por exemplo, a partir da música erudita, da música clássica. Muitos outros trabalhos importantes a partir da música popular. É verdade. Outro dia entrevistei um maestro que tem um trabalho bonito em Campos. Exatamente. Em Campos também, tem Volta Redonda, tem vários lugares. Tem vários Tem em lugares. Paquetá, a Casa de Arte também faz um trabalho muito bom.
O ideal seria que isso fosse feito no Brasil todo, porque eu acho que o Brasil tem esse potencial musical, as nossas crianças têm um grande potencial. A gente tem o exemplo da Venezuela, do que foi feito lá. E o que foi feito na Venezuela? Na Venezuela você tem uma orquestra excelente, né, regida pelo mestre Dudamel, que é hoje um astro da regência mundial. E a Orquestra Simão Bolívar é atualmente considerada uma das melhores orquestras, com certeza a melhor orquestra da América Latina, né? E que faz um trabalho a partir da música, que não é só o trabalho social, né? É uma coisa muito maior, porque muita gente diz que a música é boa para isso, para aquilo. A música é boa porque é boa. É boa né? porque é boa. Mas que funciona também para várias outras coisas. Pode funcionar para várias coisas. Que bom, né? E com música fica melhor a vida. Fica melhor. Né? Então, quando ficar pronto o DVD, você aparece para mostrar. A gente volta tá? aqui para mostrar. Intervalo, a gente volta já já. Volta com a Áurea Martins cantando pra gente. Eu não sei ainda exatamente o que, mas eu sei que ela vai cantar, não vai? Vou cantar. Vai cantar acompanhada de quem, Áurea? Do Lucas Porto, que é o arranjador Do Iluminante. do Iluminante. Tá certo. Já já a gente volta. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Da Áurea cantar, eu vou passar um pouquinho aqui pelo Twitter, porque agora eu esqueci se o Antônio Bernardo, que é um telespectador nosso, é da Irlanda ou da Finlândia. Estou aqui toda atrapalhada. Mas ele explicou a Europa inteira aqui, como é que é. Ó, comida. Se você reclamar, você recebe outro prato no restaurante, tudo fácil e rápido. Eletrodoméstico você troca na loja mesmo depois de dias. Computador, máquina fotográfica, tudo. Compra algo e não gosta, troca na hora. Eu já vi nos Estados Unidos, já troquei uma mala que eu comprei e que na loja ao lado era mais barato. Eu falei isso e a mulher me devolveu o dinheiro. Eu comprei na loja ao lado. É muito louco, né? E muita gente dando toque do Reclame Aqui. O Reclame Aqui é um site de consumo, né? Eu vou um dia trazer eles aqui, tá bom? E as reclamações devidas aqui, muita gente reclamando, dizendo que precisa reclamar, mas é preciso desenvolver essa postura, esse comportamento, né? De não é querer se dar bem, que isso também eu não acho legal, mas o reclamar aquilo que é o seu direito, né? Que você pagou para ter, que veio quebrado, que não veio funcionando, que não foi entregue no lugar devido. Não é isso? E não comprar compulsivamente, né? Juntar milhões de coisas. Os homens têm alguma compulsão especial? Normalmente a compulsão, estatisticamente falando, para cada 5 pessoas de oniomania, 4 mulheres e 1 homem. O índice maior são das mulheres. Faz sentido, porque as mulheres também são as compradoras da casa, né? Sim, sim. Da comida da casa. Sim. Do material escolar, da casa. De modo geral, cabe à mulher, né? Ainda cabe, né? Tudo isso. Elas compram mais. Compram a roupa dos homens. Compram as roupas dos homens, sim. Também tem isso. É verdade que o apego ao adquirir coisas, apego a pessoas, etc., tem a ver com o senso de identidade, ideia de que somos, qual é o nosso propósito no cérebro. A relação da Mariana, que escreveu esse e-mail de consumo, tem a ver com ansiedade. Ela comprou livros que ainda não li, mas não sosseguei enquanto não comprei. Depois que eu compro, eu perco o interesse. Sim, quer dizer, ela se sente bem no comprar, o ato do comprar, de buscar, né, aquele objeto, adquirir naquele momento, né, com um prazer imediato. Mas também tem que ver se depois, agora algum dia ela vai ler, porque isso. Você não lê tudo de uma vez. Exatamente. Né? Mas se você vai numa livraria linda, grande, não é? Você se fascina. Eu estou defendendo a causa própria, porque eu também me fascino com o livro. Né? Às vezes você compra 3, 4, é claro, você não vai ler os 3, 4 naquela hora. Você vai lendo na sequência, né? Lê porque até para diagnosticar assim é muito difícil, não dá, porque é meio minucioso. Tem que ter uma coisa mais detalhista, mais né? Detalhista. Uma assistência técnica que já veio na casa da Val de Manaus 6 vezes e não resolveu o problema do refrigerador dela. Ela vai no Procon de Manaus? Vai no Procon e exige a troca do produto.
Se está na assistência técnica, com certeza Assistência ainda técnica deve da estar, máquina, ainda da deve marca. estar na garantia. Já do foi na casa produto. dela pelo menos 6 vezes, não resolveu o problema. Então, o Estão me consumidor- enrolando por falta de competência de um profissional habilitado a resolver o problema. O consumidor não precisa esperar tanto tempo assim. A empresa tem 30 dias para a solução do problema. Se ela não consegue, ela pode exigir. E em casos de produtos que são essenciais, como geladeira e fogões, não é necessário esperar tanto. Fala com o fabricante e exige a troca. Tá certo. Bom, então, compra uma passagem numa agência muito boa, né? Não arranja confusão com o Procon, vá a Portugal e leve o livro do Dr. Pedro Bichos, porque você vai ter grandes referências aqui. Né? Ou então pegue o livro para planejar a sua viagem, né? Olha que linda a região do Algarve. Né? Vamos ver. Bonita beça. E vai por aí. Tem os pratos, tem as dicas, tem as descrições da cidade, tem os restaurantes recomendados, né? Você fez uma... Tem até o galinho de Portugal. Tem aquele galinho que muda de cor de repente com a temperatura. Adoro Ele aquele aí, galinho. falou que tem. Galo de Barcelos. É. Ah, falou a nossa portuguesa, que já foi portuguesa, Áurea Martins. Eu adoro aquele galo, olha. Que é o galo, é o símbolo de Portugal. Né? É o símbolo de Portugal, mas aquele galinho que muda de cor com o tempo que é vai o galo de chover, Barcelos. eu me amarro naquilo. E é verdade, né? Muito engraçado. Sim, então nós vamos fazer show quando mesmo? No dia 24, sexta-feira, às 2h30 da tarde, no Teatro Carlos Gomes, com entrada franca. Aí ele vai gravar o DVD que irá para todas as escolas públicas do Rio, municipais, né? E depois aí quem trabalhar com música no restante do Brasil pode pedir o seu. Isso. Não é isso? A Áurea Martins já está na área, vocês podem pedir o dela à vontade, comprar nas melhores casas do ramo, que nem tem mais loja de disco, né? Tem que ser nas livrarias. É verdade. E na internet. Mas em geral chega, eles são melhores os de livro e CDs são melhores do que os de geladeira. É isso Pelo menos mesmo. a minha experiência tem sido positiva com os livros e os CDs. A Áurea está com o auxílio luxuoso do Lucas Porto e vai Lucas cantar o que pra Porto. gente, Áurea? Eu vou cantar um samba do Hermínio Convidal, que é em homenagem ao Bola Preta, chamado Bola no Bola. É só me chamar que eu vou, já vou, tu vais ver. Se não me chamar também vou, e vou pagar pra ver. Se deres de ombros, que é só para me desdenhar, tira o cavalo da chuva que tapa de luva não dá. É só me chamar que eu vou, já vou, tu vais ver. Se não me chamar também vou, e vou pagar pra ver. Se deres de ombros, que é só para me desdenhar, tira o cavalo da chuva que tapa de luva não dá. A minha blusa é de seda, teu terno é de caruá. Se dizes que meu vestido é chinfrinha, assim não dá. A prova dos 9 sou eu e quem vai tirar. Pra dançar no meu samba de bamba vais ter que rebolar. Rebola, bola, você diz que dá, não dá. Você só diz que vai dar bola. No bola é que não vai dar. Pelo regimento, meu neguinho, meu vestido tem que ser de poá. Põe preto no branco, quem não chora não mama. Vai lá. É só me chamar que eu vou, já vou, tu vais ver. Se não me chamar, também vou, e vou pagar pra ver. Se deres de ombros, que é só para me desdenhar, tira o cavalo da chuva que tapa de luva não dá. A minha blusa é de seda, teu terno é de caruá. Se dizes que meu vestido é chinfrim, assim não dá. A prova dos 9 sou eu e quem vai tirar. Pra dançar no meu samba de bamba vais ter que rebolar. Rebola, bola, você diz que dá, não dá. Você só diz que vai dar bola. No bola é que não vai dar. Pelo regimento, meu neguinho, meu vestido tem que ser de poá. Põe preto no branco, quem não chora não mama. Vai lá. Quem não chora não mama. Vai lá.
Quem não chora não mama, vai lá. Eu vou aproveitar para te explorar mais. Vou agradecer a vocês por terem vindo, super obrigada. A você, Áurea, a você, Lucas, muito obrigada Até amanhã no Rival. Pela força. Até amanhã no Rival, 7h30? 7h30. E eu vou me despedir de vocês. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. E vou explorar mais um pouquinho a Áurea, ok? Valeu. Obrigada. O que vai ser, querida? Me diz, ó Deus, Hermínio Belo de Carvalho e Moacir Luz. Ó Deus, perdão, se o